Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. São José, nosso Pai e protetor, rogai por nós. Com carinho quero chegar até você, meu amigo, minha amiga, leigo, leiga, religiosas, religiosos, amigos sacerdotes, que estão acompanhando estes programas que estou a realizar sobre a leitura meditada sobre a carta do Papa Francisco. Como você vê, são meditações simples, curtas, rápidas, mas espero que possa estar ajudando bastante você. Tenho recebido retorno, seja pelos comentários que você coloca aí embaixo do vídeo, seja também por alguns comentários que recebo no meu contato pessoal, algumas religiosas que estão assiduamente ouvindo, participando e partilhando. Meu abraço especial também para as irmãs. Deus abençoe a todos. Quem não me conhece, eu sou o Padre Leandro Carvalho e tomei a decisão de fazer esta leitura meditada sobre a carta do Papa para o ano de São José. Eu sou pároco numa cidade do sul de Minas, em Paraisópolis, cujo patrono é São José, e por isso decidi que nós pudéssemos partilhar essas meditações para que cheguemos a mais pessoas. Se você ainda não foi inscrito, não se inscreveu, peço que se inscreva aqui no nosso canal, que compartilhe com outras pessoas e ative também o sininho, porque quando coloco o vídeo no ar, você imediatamente é informado sobre o vídeo que chegou, tá bom? Conto com você, com a divulgação, com a inscrição, porque se nós chegarmos a 1000 inscritos, depois nós podemos também fazer de vez em quando algumas lives ao vivo para podermos chegar até você, tá bom? Conto com a sua colaboração e, como já disse em outros programas, sobretudo, se você está me ouvindo, me vendo, conto com a sua oração também por mim e saiba que daqui vou rezando por você. Nós estamos comentando nestes últimos programas sobre a possibilidade de lucrar indulgências, um desejo do Santo Padre, o Papa Francisco, que neste ano de São José, todos os fiéis que desejarem possam lucrar as indulgências. E nós podemos lucrar as indulgências todos os dias, depende do nosso desejo, do nosso esforço de realizarmos as modalidades que são importantes, que são necessárias para adquirirmos as indulgências, recordando aquelas também condições habituais, uma confissão sacramental ou estar em estado de graça, receber a Sagrada Comunhão e rezar ao menos um Creio, Pai Nosso, Ave Maria e Glória nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, tá bom? Essas são as condições habituais. E depois há modalidades. E se você deseja saber também o que são as indulgências, volte um pouquinho nos programas anteriores, que você tem lá uma explicação também bastante simples, mas pedagógica, para entendermos o que são as indulgências. Nós estamos na segunda modalidade de como receber as indulgências, praticando a obra de misericórdia corporal ou espiritual. No programa de ontem nós falamos sobre as obras de misericórdia corporais e hoje desejo falar sobre as obras de misericórdia espirituais. Nós temos 7 obras de misericórdia corporais e 7 espirituais. Vou falar sobre as 7 espirituais no programa de hoje. A primeira delas é dar bom conselho. Olha que interessante. Dar um bom conselho àqueles que precisam. A segunda é corrigir os que erram. A terceira é ensinar os ignorantes. Quarto, suportar com paciência as fraquezas do próximo. Quinta, consolar os aflitos. Sexta, perdoar os que nos ofenderam. Sétima, rezar pelos vivos e pelos mortos. Minha gente, olha que maravilha, coisas que são simples, mas que têm uma raiz bíblica profunda e que ajudam no nosso processo de conversão, no nosso processo de mudança de vida e crescimento diante de Deus. Vamos refletir cada uma delas. A primeira, dar bom conselho. Vamos pensar a verdade. Eu acho que sempre, mas de modo muito particular nos tempos atuais, como é gostoso falar mal da vida do outro. Como é gostoso empurrar no precipício aquele que já está ali pertinho do buraco. Hoje, nós acreditamos, pelas redes sociais,
pelos contatos que temos com as pessoas, acreditamos que nós podemos julgar e falar da vida de todas as pessoas, não é verdade? Agora, quando se pede para dar bom conselho como uma obra de misericórdia, nós enxergamos tudo de um modo diferente. Nós não somos juízes de ninguém, nós não temos poder de falar, de comentar, de criticar a vida de ninguém, mas nós devemos olhar para a pessoa e, se eu tenho condição de enxergar um pouquinho além do que ela, de dar um bom conselho para que também essa pessoa se volte para Deus, se volte para as coisas que são importantes e boas. Por isso, veja bem, dar bom conselho é uma maneira de se realizar uma obra de misericórdia. Um bom conselho, ele pode ajudar a pessoa a salvar a própria vida, a salvar a própria alma. Se nós vemos a pessoa à beira do abismo, nós não devemos julgá-la e acabar de empurrá-la para que ela caia lá no profundo. Mas um bom conselho pode ajudar um casal a se manter unido, pode ajudar um jovem a se afastar da droga ou dos outros vícios, pode ajudar uma pessoa a ser perseverante num trabalho, pode ajudar as pessoas a terem uma visão nova sobre algo que ainda não percebiam. Um bom conselho é algo muito importante, porém, para dar bom conselho, nós temos que ter uma espiritualidade profunda, porque um bom conselho não significa me colocar como modelo, mas significa ajudar a pessoa a discernir a vontade de Deus e aconselhá-la para cumprir essa vontade de Deus. Então, exercitar essa obra de misericórdia exige também de mim uma transparência, uma comunhão profunda com o amor de Deus, para que eu possa ouvir o que a pessoa apresenta e oferecer a ela um conselho que realmente seja bom, de acordo com a vontade do nosso Deus. Segunda obra de misericórdia, corrigir os que erram. Aqui entra a necessidade da correção fraterna. Não apontar o dedo para o erro do outro, mas ajudar o outro a mudar. E isso é um exercício que não é simples, não é fácil, porque nós temos que ter a humildade de pensar assim: o outro, ele também erra, o outro é frágil e por isso eu quero ajudá-lo a corrigir. É interessante que quando nós podemos corrigir as pessoas que erraram, com amor, isso dá uma libertação, uma liberdade interior, uma alegria interior muito profunda. Veja bem, Deus, nosso Pai, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Por isso Ele é capaz de corrigir-nos. E lá Jesus nos mostra na parábola do filho pródigo como Deus corrige. Deus corrige sendo Deus. Então aquilo que é certo continua sendo certo. Mas Deus corrige amando, acolhendo, dando vida nova para aquele filho que retornou ao seio da família. Então também procuremos corrigir os que erram, não apontando o dedo para o erro do outro, mas acolhendo, amando, sendo capaz de ajudar essa pessoa a mudar. A terceira, ensinar os ignorantes. Minha gente, hoje nós temos possibilidades infinitas, inúmeras, de estudo, de compreensão, de conhecimento, e conhecimento também da fé, mas ainda existem muitas pessoas que não conhecem a Deus, que não têm condições de ter conhecimentos. Então, ensinar os outros é uma missão importante, mas ensinar com humildade, não subindo em um pedestal e dizendo: me obedeça, faça como eu digo, eu é que sei. Não, vamos aprender a ensinar com humildade e ensinar também as coisas da fé. E quem ensina o ignorante vive a quarta obra de misericórdia, suportar com paciência as fraquezas do próximo. Porque às vezes nós ensinamos 1, 2, 3 e tem que ensinar 70 vezes 7. Mas isso é importante para que nós possamos também suportar as fraquezas do outro com paciência. E olha que no mundo atual, como a fraqueza do outro nos irrita, e aí nós já começamos a falar, criticar, julgar e acabamos nos afastando. Então essa obra de misericórdia é muito importante, suportar com paciência as fraquezas do próximo. E vamos olhar para dentro de nós mesmos, quantas fraquezas nós estamos tentando vencer e não conseguimos? Então por que vamos julgar, criticar? Então é necessário suportar com paciência. Suportar não só no sentido de aceitar, mas ser suporte para o outro também que é fraco, né? A quinta obra de misericórdia espiritual, consolar os aflitos. A aflição hoje ela é grande para todos nós, sobretudo neste tempo de pandemia. Quantas pessoas estão aflitas?
nem pegaram a doença, ou alguns já pegaram, né? Mas às vezes a pessoa não pegou, mas está com aquela doença interior de angústia, ansiedade, medo. Então, se nós podemos passar uma mensagem, fazer uma ligação, entrar em contato com a pessoa para consolá-la, isso aqui é uma obra de misericórdia que Deus concede a nós realizar. E não só nesse aspecto, né? Mas toda a aflição do outro, que nós sejamos sensíveis para poder ajudar o próximo. Sexta obra de misericórdia, perdoar os que nos ofenderam. Isso aqui não é fácil, né? 70 vezes 7 dá trabalho. São Pedro já disse isso para Jesus, né? Jesus, dá trabalho perdoar. E Jesus disse, eu sei, porque eu vim para poder ser um instrumento do perdão de Deus a este mundo. E Jesus mostrou que custa perdoar, porque Ele teve que morrer na cruz e ressuscitar para nos dar o perdão daquele pecado original que nos tinha afastado de Deus, criado um abismo entre nós e o próprio amor de Deus. Então, se Jesus nos ensina a perdoar, se Ele nos perdoa, é preciso que nós procuremos perdoar também. O perdão não é um esquecimento, o perdão é uma decisão. Porque tem gente que diz assim, eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo e lembro e sofro de novo. Mas é claro, né, a não ser que a gente tenha algum problema de esquecimento grave. Nós vamos recordar. Eu gosto de comparar o perdão com uma ferida. Quando alguém me machuca, realmente abre uma ferida. Eu tenho que colocar o remédio do perdão para essa ferida ir cicatrizando. Mas depois que eu tenho a ferida limpa, eu ainda olho para ela e vejo a cicatriz. Então eu me recordo do que o outro fez para mim, contra mim. Mas eu sou capaz de olhar para essa cicatriz e dizer, já está cicatrizado, tomei a decisão de perdoar. Então perdoar os que nos ofenderam é também uma maneira de viver a obra de misericórdia e ganhar a indulgência. E por último, rezar pelos vivos e pelos mortos. Olha aqui, uma obra de misericórdia de intercessão. Nós devemos ser intercessores, sobretudo rezando, porque é a oração que nos ajuda a transformar-nos e é a oração que nos ajuda também a poder transformar os outros. Rezar pelos vivos, pelas pessoas que nos são caras e por todos aqueles, né, que pedem nossas orações, e não esquecer da missão de rezar pelos mortos. Nós estamos falando das indulgências, né? Naquela comparação, naquela alegoria que eu fiz, né? Existem as consequências do pecado. Quem está no purgatório está ali, né, sofrendo, purgando para poder apagar aquelas consequências do pecado. Então, só que essas pessoas, até no momento da morte, nós conseguimos fazer alguma coisa. Da morte em diante, nós não podemos mais. Então, as almas que estão no purgatório, elas precisam da nossa intercessão. É por isso que nós precisamos rezar pelas almas do purgatório, para que encontrem o refrigério, a paz e a luz de Deus e possam no céu contemplá-lo plenamente. Muito bem, são 14 obras de misericórdia, 7 espirituais, 7 corporais. Se nós vivermos uma delas com a intenção de recebermos as indulgências, estando em estado de graça, recebendo a comunhão, rezando pelo Papa, é possível para nós receber a indulgência plenária neste ano de São José. O programa ficou um pouquinho mais longo hoje de novo, mas esse tema é importante para nós podermos realmente aprofundarmos esta espiritualidade das obras de misericórdia. O Papa Francisco tem falado muito da misericórdia de Deus, realizou para nós um ano da misericórdia e ele dizia, essas são as instruções ou as indicadoras, as obras de misericórdia, para que nós possamos nos aproximar da misericórdia de Deus e levar a misericórdia de Deus também para os irmãos. Vamos encerrar o programa colocando nossas intenções diante de Deus pela intercessão de São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos encontramos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais existiu, sede, nós vô-lo pedimos, o Pai e o protetor da nossa. E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. Amém.
São José, nosso Pai e protetor, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e eu conto com a sua presença amanhã, se Deus quiser. Um abraço, fique na paz e na graça do nosso Deus.